E produtores de grãos do Alto Vale continuam de olho na fase de desenvolvimento da soja e do milho. O início da semeadura foi marcada pela diversidade do clima. Evandro Cláudio conversou com especialista em desenvolvimento de produção da Cravil para entender como vem se comportando a produção nesse período. Evandro. Isso aí, nós estamos aqui na Cravil, vamos conversar agora com o Neymar, que vai trazer essas informações para a gente. Neymar, vamos começar fazendo um panorama da produção de soja, como é que está a safra esse ano? Bom, a lavoura de soja, as lavouras foram implantadas a partir principalmente do mês de outubro, na segunda quinzena de outubro, mês de novembro e agora em dezembro, né? Muitas lavouras dessas foram implantadas em cima da área onde foi colhido o trigo, né? Então, a partir do momento que o produtor conseguiu colher o trigo, ele implantou. Algumas áreas dessas lavouras de soja foram implantadas em áreas que estavam de pastagem ou mesmo em pousio. E também, né, na região da cebola tem a área de soja que está sendo implantada onde tinha a lavoura de cebola, né? O desenvolvimento na maioria das áreas é bom, né? Alguns pontos locais teve algum excesso de chuva logo após a semeadura, que prejudicou um pouco a germinação. E também, né, apesar da nossa região não é uma região tão grande, mas tem pontos onde a estiagem prejudicou a germinação, né? Então temos pontos de perdas em virtude de algum excesso localizado de umidade e também de falta de água, né, para fazer a germinação e a instalação das lavouras. E a partir desse momento elas estão principalmente na fase vegetativa, né, a fase de desenvolvimento, que é a formação da planta da soja. É engraçado porque a região, né, não é muito grande, mas a gente tem esses extremos. Na produção de milho, que é outro grão que vocês acompanham aqui, na produção de milho, teve isso ou não? A lavoura de milho, ela implanta-se um pouco antes, né? Esse ano foi um ano bem interessante, que o produtor se concentrou bastante o plantio, principalmente os meses de agosto, mês de setembro e outubro, pela preocupação que era a praga da cigarrinha, né? E a informação é que o plantio mais do cedo talvez seria menos prejudicado. O produtor antecipou o plantio, fez todos os cuidados necessários, né? E essas lavouras, a grande maioria, se desenvolveram sem grandes ataques de cigarrinha até o momento, né? Tem lavouras com alguns problemas, mas porém bem localizado, né? Se desenvolveram em relação à praga relativamente bem, né? Então, essas lavouras também já estão... Temos bastante lavoura em fase de enchimento de grãos, em florescimento, né? Para final de janeiro, fevereiro, começar a colheita já também do milho. A área plantada esse ano, tanto da soja quanto do milho, ela teve algum crescimento? A gente prevê que no milho, né, principalmente no milho plantado agora, no tarde, uma redução de área plantada, né? Principalmente pelo custo de produção, né? Principalmente fertilizantes. Então, esse plantio do tarde e também a preocupação em relação, principalmente a esse ano de 2021, o ataque em virtude das pragas, aí a cigarrinha, isso deixou o produtor um pouco com medo, né? Já a soja não, a soja deve crescer um pouquinho novamente a área plantada, né? A abertura de áreas, né? O produtor tem tido mais segurança econômica no plantio, principalmente mais do tarde da soja. Claro que o milho, existe aquele plantio para fazer silagem no pós-fumo, no pós-cebola, que vai acontecer também ao longo desses próximos dias aí. Neymar, nos últimos dias a gente tem observado aqui na região aquelas típicas tempestades de verão, né? Algumas vieram com granizo, os produtores de fumo tiveram alguns prejuízos. Na soja, no milho, a gente teve algo nesse sentido? Bom, na soja, né, são chuvas localizadas, né? Então tem lavouras que realmente teve perdas de folhas, mas a soja, nessa fase inicial, os prejuízos não são tão grandes, porque a soja tem uma capacidade de rebrote, né, e realmente formação, né, de uma planta ainda. Por quê? Porque nós estamos na fase vegetativa. A partir do momento que a soja já está começando a produzir vagem, aí o problema é bem maior. Então a soja não preocupa tanto. O milho, algumas lavouras tiveram bastante perda foliar, né, e lavouras já que estão bem desenvolvidas, principalmente passaram de florescimento, já começa a haver perdas de produtividades. Então, o clima, mês de dezembro está sendo aí um pouco mais seco. Claro, tem chuvas localizadas, mas mal distribuídas. Então, a quantidade de chuva em alguns locais está deixando a desejar e também o granizo em alguns locais está ocasionando prejuízo para o produtor.
Tá certo, Neymar. Muito obrigado pelas informações. É isso aí, daqui da Gravil, falando da expectativa para a produção de soja, também de milho para 2022. A colheita deve iniciar aí nos primeiros meses do ano. Voltamos ao estúdio.